En esta mesa tenemos a Helio Palencia de Venezuela, Eduardo Sacheri de Argentina, Roberto Schneider de México y Sandra Kogut de Brasil. Catalina nos acompaña, nos apoya con la traducción. Y bueno, en esta mesa vamos a hablar del tema de adaptación de obras literarias al guión cinematográfico, un tema que, bueno, hemos visto que se ha tocado mucho en estos días de actividad, un tema muy recurrente que nos lleva a muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué adaptar? ¿No? ¿Por qué hacer una adaptación? ¿Qué tanto debemos de respetar al autor de la obra que estamos adaptando o a la obra misma, ¿no? Si hay un cierto compromiso moral, ético al hacer estas adaptaciones, ¿qué tramas o subtramas se deben de seguir o no seguir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de todos estos temas con la experiencia de todos estos escritores que han hecho adaptações. Eu vou falar de uma experiência que eu tive, de um filme que eu fiz, que é uma adaptação de um livro de um grande escritor brasileiro chamado João Guimarães Rosa. Estão entendendo? Não, ele não está entendendo. Que eu não sei se alguém conhece aqui Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. No Brasil, importantíssimo. Foi um escritor que morreu no final dos anos 60 e que é um dos pilares da literatura brasileira. Bien, va a hablar de una experiencia que tuvo con la adaptación de una obra de João Guimarães Rosa, que es un escritor brasileño importantísimo que murió en la década de los 60. E só o fato de ninguém conhecer ele aqui já é a mesma coisa que ninguém entendeu o que eu estou falando. É impressionante. Y le parece impresionante que nadie conozca este escritor aqui. Bom, então eu vou falar de um livro que ninguém conhece, de um filme que ninguém viu. Va a hablar entonces de un escritor que nadie conoce y de una película que nadie vio. Eu vou tentar que seja mais ou menos interessante. Entonces va a intentar que sea más o menos interesante. Eu descobri esse livro, eu li há, sei lá, 15 anos atrás e me enamorei desse livro. Hace como 15 años leyó ese libro y se enamoró totalmente de él. E achei que daria um filme interessante, quis fazer um filme, que não necessariamente gostar de um livro significa querer fazer um filme, ao contrário, em geral o filme fica muito aquém do livro. É muito menos do que o livro. Tá. El hecho de querer adaptar un libro no significa que la película va a quedar bien. O sea, en general la película... No, yo voy a hablar en portuñol, más fácil. Yo me enamoré desse livro. Se não entendem, me dizem. O fato de me enamorar, el hecho de me enamorar no quiere decir necesariamente hacer una película, porque en general es el contrario, ¿no? Una película es siempre menos que el libro. Um livro são dias, semanas, uma película 2 horas máximo, não é nada. Pero este livro hablava de la infância, estão entendendo? Hablava de la infância de uma maneira muito interior, através de los ojos deste niño de 8 ou 10 anos. Era todo muito complexo, muito perceptivo, muito sensorial. Eu pensava que o cine é um lugar muito rico para trabalhar essas coisas. Pero eu pensei, isso é uma loucura, esse é meu primeiro largometragem, eu não posso começar com um grande nome da literatura brasileira. E tentei olvidar. Eu passei anos fazendo outras coisas, pero
Una película es una obsesión, ¿no? Tienes que querer mucho. Y yo nunca olvidaba ese deseo. Un día resolví tentar. No entendía por qué nadie había hecho eso antes. Ainda bem, porque não sabia como era difícil conseguir os direitos, enfim. Esse escritor é considerado o Joyce brasileiro, porque inventou uma língua. Muitas adaptações foram feitas de livros dele, e sempre através do caminho da palavra, porque a grande característica de sua obra é essa língua, uma língua hecha de neologismos, de palavras da cultura oral, uma mescla. Quando começamos a trabalhar, eu trabalhei com uma amiga, guionista. Eu disse a ela, eu não quero abrir o livro, eu quero fazer com o que me quedou, do que me acordo, porque esse é o motivo pelo qual estou fazendo esta película. Isso é muito precioso, eu tenho que proteger. Então, trabalhamos na primeira versão sem ir ao livro, só o que me acordava. É uma história que é assim, da infância, como se diz infância? Niñez, infância. Que no livro há duas vozes. Há o niño e há também adulto que recuerda. Eu queria estar só com o niño, só no presente. E, de uma certa maneira, minha relação com o livro foi pouco assim também, de percepção. A história se passa em uma zona rural. Eu sou uma pessoa completamente urbana. Não tinha a menor intimidade com este mundo rural, pero eu sentia como se eu conhecera este niño. Eu compreendia a maneira dele de estar no mundo, de ver as coisas, e por isso eu pensei que eu podia fazer essa película. É uma película totalmente na primeira pessoa, subjetiva, que de uma certa maneira é uma coisa que me interessa muito no cine, onde as paisagens são paisagens interiores, mentais, são percepções. Não, é a história de uma família, mas não são os hechos, são o que este niño pensa que está passando na família. Como se trata de grande nome da literatura brasileira, eu senti que era importante que fosse segredo, que nadie sepa que se tratava disso. Porque isso iria criar uma espécie de sacralização do trabalho. A gente ia pensar, pero é ele, pero é isso. Então, nadie sabia que se tratava disso. Eu perdi plata, certamente por isso. E tive a sorte de ter produtor que compreendeu a necessidade de trabalhar assim. A história originalmente se passa nos anos 50. E eu não queria ser uma espécie de ode à nostalgia, porque a infância é mundo que desapareceu, a vida no campo desapareceu. O que me interessava era ver se essa história poderia ainda acontecer hoje. Então, eu comecei a viajar nessa região onde se passa, uma região no centro do país, com essa pergunta em minha cabeça: essa história poderia acontecer hoje? É uma história muito dramática, de uma família que passa por muitas coisas porque está muito isolada. Em realidade, eu vi que sim, que o isolamento não é necessariamente geográfico, é econômico. Se não há eletricidade, se não há estradas, podem quedar cerca, estão isolados. E comecei a ver muitas coisas que se conectavam com o livro. Durante 1 ano e meio eu trabalhei assim, porque eu não queria trabalhar com... Eu sou diretora,
Então, para mim, escrever o guión é muito mesclado com o trabalho de direção. E eu não queria trabalhar com atores profissionais. O que me interessava era encontrar pessoas que tivessem uma proximidade com os personagens e fazer uma película em um lugar onde essa história e a vida dessa gente se encontrassem. E para isso fiz muitas oficinas e trabalhei com a gente muitos meses. Nunca nadie leu el guión, era um segredo. Porque quando trabalhas com não profissionais, vas a encontrar com eles no meio do caminho, não? É uma mescla do que são eles com o que queres vós. Eu não queria que eles aprendam as palavras de cor, não? Decorem, de memória. Pero não improvisavam, nunca improvisaram. Nós trabalhamos muito em las relações emocionais, criando as relações dentro dessa família. E depois eu sempre dizia as palavras uma vez. E eu pedia que eles cerrem os olhos, porque sempre me percebi que vinha de outro lugar. E eles sempre falavam de ser pouco distinto do que era sempre melhor. E às vezes não conseguiam dizer uma fala. Quando isso passava, eu nunca insistia, porque pensava, isso não é deles, não vão conseguir. E durante todo o rodaje, escrevíamos o guión todos os dias, porque quando começasse a filmar, se torna tão concreto que como um ser vivo e começasse a se relacionar com o guión e as coisas se impõem muito mais, não? E quedava toda a questão da fidelidade, da adaptação. Eu havia tomado uma decisão que eu nunca ia mentir. E aí, houve momentos que a gente perguntou, pero esses Guimarães Rosa? E eu criei umas respostas que eram, eu não mentia, pero eu não contestava. Eu dizia uma coisa, a pessoa não entendia. Eu se quedava pouco com vergonha de perguntar de novo, então acabava aí. Houve 2 momentos no rodaje que os atores disseram uma coisa que estava no livro, não no guión, em uma cena, sem saber de nada. E uma outra vez disseram uma coisa que estava em outro livro deste escritor. E eu compreendi que estávamos sendo muito fieles a ele, não em uma relação direta, literal com o livro, mas em uma maneira de estar aí. A mesma coisa com as palavras. Muitas adaptações que foram feitas de obras dele para o cine, há atores muito famosos falando nesta língua louca, muito artificial. E eu pensava, eu quero olvidar essa língua. Se eu chego a ela, bueno, pero para mim essa língua é como uma música. É uma experiência sensorial. O que me interessa é a percepção, como eles... eu queria que a película não seja descritiva, mas o resultado de uma experiência, de uma maneira de se relacionar, de estar aí. Certamente está parecendo muito abstrato, porque não viram uma película e não conhecem o livro, mas, bom, a ideia era essa. E chegamos nesta língua assim. Mas como também é uma história da infância, a infância é uma época da vida não pré-verbal, não? Pré-verbal. E na história, descobrimos, ao final, que o niño é
míope, que não vê, lejos, não? Miope. E nós sabemos disso, toda a película nós sabemos que o niño distinto de los outros, hace todo meio malo, se equivoca, é muito sensível, muito inadaptado. Pero al final, no livro é assim também. Vem um homem de outro lugar e vê que necessita, como se fala? Lentes. E quando a gente que conhecia o livro, quando eu contava que ia ser essa película, me dizia imediatamente: como vas a ser? Vas a filmar fora de foco? E eu pensava, que pergunta absurda. Eu nem teria pensado, porque a miopia para mim era como um símbolo da infância. Quando somos niños, nossa habitação é todo o mundo, não? Que os miopes veem muito bem de cerca. Eu sou miope. Veem com muita riqueza. Pero lejos é nebuloso. A infância é muito assim, tudo que está lejos é um pouco misterioso, às vezes até dá medo. E o que está cerca é o que pensamos que é ser todo. Então, na película, eu estou usando isso como um exemplo de uma coisa que eu buscava muito, e eu penso na adaptação, uma questão é como não ser descritivo, como estar dentro, como chegar a dividir uma experiência, uma sensação, estar com os personagens, não mais do que eles, não arriba deles, não. E a miopia era um bom exemplo disso, que não era uma descrição de uma maneira de ver, era uma maneira de estar ali. E como nós outros só vemos o que vê ele, há muita coisa que está sempre afuera do quadro, fora de quadro, sugerida. E isso, de uma certa maneira, é para mim o que aproximou a película da literatura. Porque na literatura temos isso, não? Muita coisa está sugerida. O cine é muito mais difícil, porque parece que a concretude da imagem é paralisante, é muito. E como transformar essa imagem numa imagem mais complexa, não? E como há muitas coisas que nós outros não sabemos porque o personagem não sabe, de uma certa maneira, muita coisa que está tão importante na película quanto o que está, pero que não está. É o que temos que imaginar, não? E a miopia, de uma certa maneira, permitiu isso. Para trabalhar com eles também não sabiam de nada disso. Não sabiam que era míope, não sabiam do que ia passar. Foram descobrindo isso ao longo do processo de filmagem. E todos só descobriram que se tratava de uma adaptação quando a película foi terminada e tivemos que... houve muitas questões. Por exemplo, eu não utilizei os nomes. Era uma história autobiográfica. Eu penso que é mais difícil quando o escritor está morto. É verdade. Porque nós outros nos relacionamos com a família. A melhor adaptação que fizeram desse escritor foi a única que foi feita quando ele
e ainda vivia. E o mesmo diretor depois quis fazer este livro que eu hice. E eu não sabia de nada disso, graças a Deus. Eu não teria nem tentado, se soubesse. Trabalhou em todo o guion, conseguiu a plata e depois não conseguiu os direitos. Eu não sei como conseguiu a plata, era na outra época, não? Que só pensou em os direitos depois. O escritor já tinha morrido. Este diretor ficou tão desgostoso, tão frustrado, que ele morreu. Teve um ataque de coração. Roberto Santos. Então, e depois todas as adaptações. E quando eu não utilizei os nomes dos personagens, foi uma questão com as filhas do escritor, mas todo ao final passou bem. Eu poderia falar muito mais, mas vou encerrar. Graças.